Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Holanda, eu sou um dos especialistas que participou da produção do componente de práticas pedagógicas para recomposição das aprendizagens, do itinerário de recomposição aqui do nosso ensino médio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa relação entre metodologias ativas e recomposição das aprendizagens. Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, discutir como é que a gente leva isso para a sala de aula. Eu sou um professor e pesquisador, aqui tem um pouco da minha biografia. Eu já escrevi sobre ensino híbrido, já implementei algumas coisas sobre metodologias ativas dentro das minhas aulas, quando eu era professor do ensino médio. Hoje, meus estudantes são mais professores, porque eu sou professor na graduação, mas também tenho participado de muitos processos de formação de professores, junto com o Reúna, com outras instituições, e para mim é um prazer enorme poder contribuir com essa discussão sobre um tema tão importante para a nossa comunidade, né? Então, mas assim, eu queria trazer isso para dizer que eu sou professor também, não só pesquisador. Então, tudo que eu vou trazer aqui também vem da minha experiência com os meus estudantes no ensino médio. Eu fui professor do ensino médio aí por quase 15 anos, e aprendi bastante pela prática. Então, o meu primeiro ponto aqui nesse webinário é falar sobre a questão do engajamento, né? Então, o engajamento para a gente, vocês vão perceber que aparece em vários pontos, no texto, no podcast que a gente também trouxe sobre o tema. E aqui eu queria mostrar uma pesquisa de 2012, a gente está falando de uma pesquisa de 10 anos atrás, que já mostrava para a gente que o engajamento dos estudantes tende a cair, tende a diminuir ao longo, da educação básica. Então, quando a gente olha para esse dado, né, para essa pesquisa, eles fizeram essa pesquisa em vários países, e aqui a gente tem uma informação que vai do K até o 12. Então, aqui a partir do 10, 11, 12 é que a gente está vendo o ensino médio. Então, olha que interessante. Os alunos eles são mais engajados na educação infantil nos anos iniciais, e conforme eles chegam no nono ano, o engajamento é mínimo. E depois tem uma leve crescida no engajamento ao longo do ensino médio, principalmente por uma motivação que ela é extrínseca à escola. É uma motivação desses estudantes pensando no que eles vão fazer depois da escola, pensando nas suas carreiras, no vestibular que eles querem prestar, no curso que eles querem realizar, seja um curso técnico, seja uma graduação, ou mesmo um trabalho, e aquilo que eles querem desenvolver. Então, esse é um ponto super importante. A gente tem um olhar que a gente precisa trazer para engajamento e que não é só uma questão da recomposição pensando na pandemia de Covid-19, mas é uma questão mesmo da educação, é uma questão do próprio ensino médio já antes da pandemia. Como é que a gente engaja mais esse estudante para que ele se sinta próximo da escola, para que ele queira estar naquele ambiente, para que ele queira participar de atividades que vão ajudá-lo a desenvolver as aprendizagens, a desenvolver as competências gerais, ali a comunicação, colaboração, pensamento crítico, que a gente sabe que vão ser tão importantes para ele quando eles estiverem fora da escola e lidar com todos os desafios aí que a juventude tem nesse processo. Então, esse é um ponto que a gente queria trazer como uma base. E aí, quando a gente olha para essa questão de engajamento, a gente traz a questão também, como proposta, um olhar para metodologias ativas. Então, as metodologias ativas hoje é até difícil definir, porque são muitos autores e pesquisadores trabalhando com essa discussão, mas basicamente a gente está falando de propostas onde os estudantes vão criar algo, vão trabalhar juntos, vão trabalhar em grupos ou individualmente, para produzir alguma coisa onde eles vão poder mobilizar os conhecimentos curriculares que a gente conhece. Então, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, mas dentro de produções. E essas produções vão ajudar bastante a gente no desenvolvimento das competências, como a comunicação, colaboração, o pensamento científico, a autonomia, etc. Então, aqui a gente tem uma pesquisa também bem interessante de 2013 que fala o seguinte: olha, como é que as metodologias ativas vão ajudar os estudantes em termos de processos cognitivos? Então, essa é uma pirâmide que a gente conhece desde sempre, né? Acho que nos meus cursos de graduação, quando eu estava ali me formando para me tornar professor, eu já tinha contato com isso, mas não tinha essa relação direta com metodologias ativas. Mas a gente percebe aqui o seguinte, ó, que os alunos, eles se lembram geralmente de 10% do que eles leem, eles se lembram de 20% do que eles escutam. Então, quando a gente pega uma aula que é expositiva e dialogada, a gente está dizendo que eles podem se lembrar até de 50% porque eles estão vendo e estão escutando. Só que quando eles fazem, quando eles dizem, quando eles escrevem, eles memorizam muito mais, eles se lembram muito mais daqueles conteúdos, ou mesmo daqueles recursos que eles tiveram que acionar enquanto eles estão produzindo algo. Então, é aqui, nesse ponto, que mora a questão da metodologia ativa. Então, quando a gente propõe algo que o aluno faça em sala de aula, que ele tenha que escrever, que ele tenha que dizer, que ele tenha que dialogar com seus colegas, que ele tenha que produzir algo, a gente está trazendo essa visão de metodologias ativas.
E aí também tem um ponto interessante em termos de processo cognitivo, né? Quando a gente olha lá para a taxonomia de Bloom, a gente tem alguns processos que partem desde coisas mais simples, como lembrar, listar, identificar, até processos cognitivos mais complexos que os alunos desenvolvem ao aprender, que é trabalhar com a análise, com a criação, com a avaliação de contextos, de objetos de conhecimento dentro de um determinado contexto. Então, esses processos cognitivos mais complexos, eles só são ativados quando os alunos estão lidando com produções, com algo que eles estão criando. E aí entra de novo a questão da metodologia ativa. Então, olhar para metodologias ativas vai ajudar a gente a desenvolver uma aprendizagem mais robusta e processos cognitivos mais complexos para os nossos estudantes. E quando a gente está falando aí de recomposição das aprendizagens, a gente vai tanto colaborar para o engajamento, que a gente sabe que é fundamental para que os alunos possam recompor as aprendizagens no ensino médio, mas a gente também vai falar de momentos onde eles vão poder produzir o que a gente chama de evidências de aprendizagem, né? Então, quando o estudante produz um texto, eu, como professor de linguagens, posso coletar esse texto para poder entender, analisar onde é que estão as dificuldades, onde é que estão os pontos que eu preciso recompor ou ajudar esse estudante a recompor. A mesma coisa em ciências da natureza, quando ele está desenvolvendo um projeto, ele tem que demonstrar um fenômeno por meio de um pequeno vídeo ou por meio de uma maquete que a gente usa muito em ciências da natureza, pode ser que ali, naquela maquete, eu perceba alguns conceitos alternativos, concepções alternativas que eu preciso trabalhar em sala de aula com os estudantes. Então, essas produções todas que a gente traz por meio das metodologias ativas vão nos ajudar no processo de avaliação das aprendizagens. Então, esse é um segundo elemento fundamental do porquê que a gente está trazendo metodologias ativas. E aí, para a gente dar sequência aqui à nossa conversa, eu queria trazer uma luz para a questão da gente tomar cuidado com aquilo tudo que está na literatura. Vocês vão perceber que a gente tem um texto de apoio desse componente, onde a gente está trazendo alguns referenciais teóricos sobre as metodologias que eu vou citar logo mais, mas hoje existem muitas metodologias ativas que foram catalogadas. E a gente tem que tomar cuidado porque não são receitas de bolo, né? Apesar de que alguns autores tendem a lidar isso como receita de bolo, né? Por exemplo, sala de aula invertida. Bom, primeiro, escolha um vídeo. Segundo, faça aquilo, faça isso, enfim. Esses processos ajudam a gente a entender a lógica, mas quando a gente leva para a sala de aula, não é a mesma coisa. A gente não está levando essa metodologia exatamente como está na literatura. A gente faz as nossas adaptações porque existe um processo de apropriação de cada docente, né? Então, o professor, ele vai entender aquela metodologia, mas entender o que faz sentido para os seus estudantes, para a sua turma, ou mesmo para as aprendizagens que precisam ser recompostas para os estudantes, para aquele grupo de estudantes. Então, esse processo todo a gente tem que entender que não é simples como parece em alguns casos e também não é uma bala de prata, não vai resolver todos os problemas que a gente tem em educação. É mais um pilar que a gente vai estudar para pensar em didática, para pensar em metodologias, mas a gente tem que olhar para a avaliação também, a gente precisa olhar para as questões do currículo, a gente precisa olhar para a questão das relações que acontecem dentro da sala de aula, e tudo isso constrói uma teia super complexa que é o saber docente. Então, eu gosto muito de falar disso porque eu me incomodo muito como pesquisador e como professor de ver alguns discursos que simplificam muito esses processos, parecendo que é muito fácil, e a gente vê que muitos professores têm dificuldade de pensar assim. E essa dificuldade tem muito a ver com como a gente também se formou como educadores, né? Então, a gente aprendeu por meio das vivências, e muitas das vivências que a gente teve, pelo menos eu e talvez professores da minha geração, e professores mais velhos, vivenciaram um processo mais clássico na formação da graduação. Então, se eu não vivi metodologias ativas na minha formação, talvez seja muito difícil levar para os meus estudantes. Então, esse é um ponto super importante que a gente faz isso na pauta. A pauta formativa desse componente de práticas, a gente propõe ali durante a formação atividades para que os professores vivenciem. Então, se você for um gestor ou um formador que vai aplicar essa pauta, é super importante olhar para as vivências para que esses professores possam ter uma oportunidade de vivenciar uma rotina de pensamento e refletir para ver se aquilo faz sentido para sua aula, vivenciar uma sala de aula invertida. E tenho certeza que vocês também vão adaptar isso quando forem formar outros professores. Bom, mas vamos dar sequência aqui, a conversa é ótima, se deixar, a gente avança muito em alguns tópicos, principalmente esses que estão conectados com as nossas experiências, mas eu queria trazer algumas metodologias que eu separei para fazer um comentário e para tentar trazer alguns depoimentos para além do que está no texto. Então, eu considero que esse webinário aqui é um complemento do texto de referência
e de tudo que a gente desenvolveu na pauta, porque eu vou trazer um pouco aqui, então, da minha experiência como docente e pesquisador sobre esses temas. Então, o primeiro deles é a sala de aula invertida, né? O que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida consiste em enviar para o estudante algum material de preparo para que eles, então, assistam a um vídeo nas suas moradias ou no momento da escola que eles não estão em aula, para que eles cheguem já na aula preparados com esse conteúdo já de alguma forma memorizado ou aprendido para uma aplicação. Essa aplicação vai depender muito do que a gente faz em cada uma das áreas, né? Então, pode ser uma aplicação mais conectada com ciências da natureza, onde o aluno vai fazer um experimento, pode ser uma aplicação de linguagens, onde ele vai ter que escrever algo, produzir algum texto a partir de um vídeo que trouxe ali, por exemplo, algumas dicas de estrutura textual de algum gênero. A gente pode ter alguma resolução de problemas, e aí ele aprendeu um conceito importante para poder aplicar, por exemplo, na área de matemática, ou eu posso ter ali um contexto histórico que vai servir para um debate dentro de um componente de ciências humanas. Então, esse o que eu faço durante a aula depende muito do componente que eu trabalho. Esse é um ponto importante, tem que ter muita conexão com o conteúdo que eu vou desenvolver, com objeto de conhecimento, né? Que é esse o termo ali que a gente encontra na BNCC. E aqui eu trouxe uma imagem que é uma tabelinha do John Bergman, que ele faz uma comparação. Olha, o que seria a sala de aula tradicional? Geralmente a sala de aula tradicional é aquela aula onde eu vou fazer um aquecimento, eu vou chegar e falar, oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso, peguem o livro de vocês, ou sentem em duplas, a gente vai fazer tal atividade. E aí a gente geralmente vai, bom, ficou tarefa, vamos corrigir a tarefa aqui. Então, 20 minutos eu dedico para corrigir isso, às vezes não tem correção, então é só seguir a aula. Depois eu vou fazer uma projeção, aqui ele usa até o termo preleção, que na verdade é uma aula expositiva dialogada sobre um novo conteúdo, e aí, se eu tiver tempo ainda, eu vou disponibilizar alguns exercícios de fixação. Geralmente isso aqui é um ciclo de 2 aulas até para, ou 3 aulas para nós, professores, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem aula de 45, 50 minutos, na maior parte das vezes, quando a gente está falando de ensino médio, né? E aqui, quando a gente olha, a gente está olhando para um tempo bem maior do que esse. Então, a gente está falando de aqui 2 ou 3 aulas. Quando a gente olha para a sala de aula invertida, a gente muda um pouco esse processo. Então, a ideia é que ele possa ter uma atividade que ele já vai processar em casa, então um vídeo, alguma coisa desse tipo, e aí a gente começa a aula com alguma brincadeira, né? Brincadeira não, porque a gente não faz brincadeira em sala de aula, mas com alguma dinâmica que a gente vai trazer, por exemplo, um processo de perguntas e respostas sobre o vídeo. Então, eu posso lançar algumas perguntas para os estudantes e perceber o quanto eles me devolvem com esses conceitos. Da minha prática, só esse movimento de perguntas e respostas não é suficiente. Por isso que eu sempre peço para os meus estudantes ou fazerem um formulário junto do vídeo com 3 perguntas para que eu possa entender ali quais são as dificuldades deles e já chegar preparado na aula, ou peço para eles escreverem uma resenha do vídeo. O vídeo tem que ser sempre curto que a gente envia, um vídeo de 5, 10 minutos no máximo, mais do que isso eles não vão assistir, e que tem que ter aqueles conceitos principais que eu quero aproveitar para a prática. Então, eu faço muito isso quando eu quero fazer uma atividade experimental em ciências da natureza. Funciona super bem na minha área. E eu sei que outros professores, por exemplo, de ciências humanas, quando querem fazer um debate ou de linguagens, quando eles querem usar a aula para fazer, por exemplo, a construção de um texto, então eles mandam esses vídeos de preparo para os estudantes. Então é muito importante pensar nessa conexão entre o que eles vão fazer em casa e o que eles vão trazer de conhecimento para que a gente possa desenvolver algo presencialmente. E aí, presencialmente, esse trabalho está muito pautado na mediação docente. Porque sozinho é fácil aprender com um vídeo para eles. É só abrir o vídeo e escutar. Eles podem assistir mais de uma vez, inclusive. Agora, quando eles estão produzindo, é que eles precisam de ajuda. Então, é por isso que se chama sala de aula invertida. Então, ao invés dele fazer a tarefa em casa e ter aula na escola, teoricamente, ele vai ter essas pequenas aulas por vídeos em casa e vai vir fazer essa tarefa na escola para ter apoio do professor e de seus colegas, né? Então, o que eu falei da minha experiência ajuda muito a entender e monitorar um pouco como é que os alunos estão aproveitando esse material, porque muitas vezes eles não estão. Eu lembro muito da primeira vez que eu usei essa estratégia, foi no ano de 2013, e eu mandei um vídeo, eu criei o vídeo, inclusive. Eu passei um sábado inteiro gravando um vídeo de 5 minutos sobre polímeros para os meus estudantes. E quando eu mandei, eu tinha na época 200 alunos em todas as turmas de ensino médio que eu trabalhava, e aí eu lembro que eu tive 5 visualizações. E aí eu perguntava para eles, e eles falavam que eles tinham assistido. Eu brincava com eles, mas vocês assistiram num telão, né? Porque só tem 5 visualizações. Alguém pôs no telão e todo mundo viu.
E, na verdade, assim, eu sabia que eles não tinham assistido. Então, é super importante ter esse elemento para entender realmente se eles estão assistindo. Por isso que eu passei a sempre mandar um formulário, eu passei a pedir um resuminho, e às vezes no começo da aula eu peço para alguns estudantes, ó, lê a resenha aí que você fez sobre o vídeo. E às vezes ele fala, professor, eu infelizmente não consegui assistir. E quando eu uso um formulário, eu consigo ter até a porcentagem de quem assistiu. Tem até recursos, inclusive aplicativos, que te ajudam a mapear isso de uma forma bem inteligente. Tem um recurso que eu gosto muito, e que pode ser até encontrado aí por vocês na internet, que é o Edpuzzle. Ele é gratuito até. Então, até se jogar no YouTube tutorial Edpuzzle, você vai achar vários tutoriais de professores que usam esse recurso. E é um recurso super legal para fazer esse acompanhamento. Mas concluindo, estão vendo que tudo isso que eu estou trazendo aqui são adaptações que eu trouxe a partir da minha vivência. Por isso que é importante você ler, conhecer essas estratégias, mas levar para a sala de aula, porque pode ser que essas adaptações façam sentido para mim, mas não façam sentido para você que está assistindo o webinário. Então, talvez você tenha que pensar em aplicar isso, se faz sentido para você e para os seus estudantes. Então, planejar uma aula, planejar uma sequência didática onde eu vou trazer esse elemento e perceber o quanto isso vai funcionar ou não. A gente também não pode deixar de considerar que a primeira aplicação é sempre ruim, porque a gente está falando de construir uma cultura com os estudantes. Então, é importante que eu faça isso algumas vezes ao longo do ano para que ele vá se adaptando. Então, se a primeira foi uma experiência difícil, a segunda já se torna mais fácil, a terceira ele já sabe o que tem que fazer e vai melhorando, inclusive, o desempenho e engajamento dos estudantes ao longo da produção. Mas o que eu tenho que ter em mente, a sala de aula invertida tem que ter uma proposta de produção que acontece em sala de aula. Então, eu não posso mandar um vídeo para os estudantes, chegar na sala, abrir a lousa ou abrir meus slides e continuar fazendo uma exposição do conteúdo, né? Eu preciso considerar que isso já foi feito a partir do vídeo que foi enviado. E na prática, muitos professores também deixam que os estudantes assistam ao vídeo, se eles tiverem dispositivos ali para poder dar o play e conseguir ouvir, assistir ao vídeo no comecinho da aula, enquanto o professor vai, às vezes, separando grupos para uma dinâmica, os alunos vão assistindo ao vídeo. Não é o melhor, né? O melhor é que eles se comprometam a assistir antes, mas a gente sabe que entre o real e o ideal tem uma diferença aí muito grande. Bom, dando sequência, eu separei também uma outra proposta que é a rotação por estações. Essa aqui é uma das favoritas de muitos educadores que começam a trabalhar com metodologias ativas. Basicamente, a rotação por estações consiste numa ideia que vem lá da educação infantil, que foi sendo adaptada até processos para o ensino médio, até na universidade a gente vê bastante, eu uso bastante com os meus estudantes na universidade, mas já usei bastante também com os meus estudantes no ensino médio, que é você pensar num conteúdo que você vai trabalhar e propor estações diferentes com propostas complementares sobre aquele conteúdo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar um conteúdo, eu uso muito os conteúdos de ciências da natureza porque é minha formação, mas vou tentar trazer um diferente. Eu vou trabalhar com os estudantes, por exemplo, um conteúdo de linguagens, por exemplo, um gênero textual, texto dissertativo. Então, pode ser que numa estação eles vão ter que ler um texto dissertativo e responder algumas questões, ou achar problemas de um texto dissertativo na estrutura em duplas, trios, e isso vai estar numa estação. Numa segunda estação, talvez ele tenha que redigir alguns parágrafos de um texto com as características de um texto dissertativo. E pode ser, por exemplo, que numa outra estação, numa terceira estação, ele vá fazer exercícios usando algum recurso online e já vai ter ali uma atividade que, inclusive, se ele fizer esse exercício, você vai poder acompanhar as respostas. Pode ser um formulário online ou até uma plataforma que já tem atividades e que você vai recebendo aquilo que ele está aprendendo ou não, né? Então, nessa proposta, se você parar para ver, a gente tem uma atividade que ele vai fazer mediado pela tecnologia, uma atividade, uma estação que está mais focada ali no trabalho em grupo e uma estação que está mais focada na produção dele. Então, todos os estudantes, quando eles vão passando por todas essas experiências, eles se sentem mais contemplados, porque numa mesma aula, ou talvez em duas, três aulas ali no conjunto, porque pode ser que essa rotação, ela não seja possível de ser feita só em 45 minutos, então você tem que fazer em duas, três aulas, mas ainda assim eles vão passar por experiências de produção, experiências de trabalho em equipe, experiências mediadas por recursos digitais, e aí tenho certeza que você vai alcançar mais estudantes. E aí lembra que a gente falou de engajamento no comecinho aqui? A gente trouxe lá no texto até a ideia do engajamento que a gente tem, que é o intelectual, que é a forma como cada um aprende. Então, esse engajamento intelectual pode ser até aguçado nos estudantes. A gente está falando de estilos de aprendizagem aqui, esse é um ponto importante, até porque isso é um mito. A gente sabe que não existe um aluno que tem um estilo muito diferente do outro, mas quando você oferece mais estratégias, você consegue alcançar mais estudantes, né? Da minha vivência como aluno, eu gostava muito de projetos, de fazer coisas.
mas quando eu tinha aulas muito clássicas, eu tinha muito problema de atenção. Assim, eu tinha colegas que adoravam as aulas mais clássicas. Então, a gente sempre precisa entender que um equilíbrio é importante para que todos os alunos se sintam contemplados aí nessa trilha. E a rotação por estações é um exemplo super legal para isso. Bom, uma dica legal é pensar, então, nessa diversificação das propostas, quando eu estou olhando para a rotação por estações, e sempre pensar numa estação onde eu vou obter dados que vão me ajudar a avaliar a aprendizagem dos estudantes, principalmente nesse contexto de recomposição das aprendizagens. Uma coisa que é super complexa na rotação por estações é que você não tem uma atividade primeira, segunda ou terceira, porque cada grupo começa numa estação. Então pode ser que um grupo comece na estação 1, outro grupo começa na 2, outro na 3, e depois de um tempo eles vão mudar de estação. E no final da atividade, eles têm que ter passado por todas as estações. Então, as atividades elas não têm sequência. Você não pode fazer a atividade da estação 1 sequência da 2, porque provavelmente você vai ter grupos começando nas duas atividades. Então, elas são complementares. E esse é um ponto super importante que vai te ajudar a planejar. Os meus planejamentos de rotação por estações, os primeiros foram um fiasco. Preciso comentar isso aqui. Mas aos poucos eu fui entendendo que dava certo, que dava errado, e realmente se tornou uma estratégia hoje que eu uso muito. Eu já peguei muito dessa apropriação da estratégia, e que os meus estudantes se sentem muito engajados, porque ali em cada estação, que às vezes dura 15, 20 minutos, eles estão tendo uma estratégia diferente para poder aprender. E eu percebo que isso os torna mais engajados para poder desenvolver as atividades, trabalhar em grupo e, enfim, aprender aquilo que a gente precisa e que eles precisam dentro das áreas, e aqui é a minha área, no caso, ciências da natureza. Bom, aqui um ponto importante também que eu deixei para o final, tempo menos é mais, né? Sempre pense em atividades simples no começo para essas estações, mas evite repetir essas atividades, né? Evite trazer, por exemplo, um texto na estação 1 eu tenho um texto, na estação 2 eu também tenho um texto, e na estação 3 também tenho um texto. Então, é tudo a mesma coisa. Eu tenho que pensar, bom, como é que eu diversifico as estratégias para que, por exemplo, numa estação talvez seja a leitura do texto, na outra estação o aluno constrói um texto, e numa terceira estação ele corrige um texto do seu colega. Então, as estratégias acabam sendo diferentes em cada uma das estações, e isso é muito importante para essa metodologia funcionar. Bom, eu trouxe mais duas aqui ainda. Eu sei que eu falo bastante rápido, mas o importante de estar gravado é que você pode pausar e ver e rever. Mas espero que eu esteja contribuindo aí com os pensamentos e reflexões de vocês sobre essas estratégias. Uma terceira estratégia que ajuda bastante a engajar os estudantes é a aprendizagem baseada em projetos. E quando eu falo em aprendizagem baseada em projetos, há sempre uma grande confusão na educação, porque muitos autores falam sobre projetos, né? Então tem muitas vertentes. Eu gosto sempre de citar o William Bender. Para mim ele é um autor que fala de uma visão de projetos que se conecta muito à realidade do ensino médio, que é uma visão onde os estudantes eles vão ter uma certa organização de etapas para que esse projeto aconteça na sala de aula e que realmente fique na mão dos estudantes e o professor faça a mediação desse processo. Em termos de recomposição das aprendizagens, é interessante porque ajuda a engajar, e os produtos que são construídos pelos estudantes nesses projetos vão ajudar na avaliação das aprendizagens também. Então, aqui o William Bender, ele tem esse livro que eu até coloquei aqui na capa, eu coloquei a capa aqui no slide para mostrar para vocês, onde ele fala bastante sobre ter uma boa pergunta norteadora no projeto, que vai nortear a investigação que os alunos vão fazer, ter papéis bem definidos dentro dos grupos de trabalho, para que todos os integrantes possam trabalhar. E esse é um ponto super legal, porque às vezes, num trabalho escolar, a gente tem grupos muito grandes e alguns alunos ficam ociosos. Então, grupos menores e um papel definido para cada integrante a cada encontro, a proposta de que eles também troquem os papéis para que todos possam experimentar posições diferentes para poder um dia talvez ser o redator, outro dia cuidar do registro e assim por diante. O William Bender fala muito sobre ter um cronograma claro do projeto e compartilhado com os estudantes, assim eles também podem contribuir, falando, olha, aqui a gente pode mexer nessa semana, talvez tenha que terminar isso, não deu tempo ainda de fazer. Tem que ter pesquisa ao longo do projeto, porque é aí que entram os conteúdos do currículo, os objetos de conhecimento curriculares, eles entram muito na pesquisa, mas não aquela pesquisa muito clássica, né? Uma pesquisa que às vezes gera um infográfico, gera um compartilhamento em sala de aula, e isso vai tornar o projeto muito mais interessante. E há também sempre, lógico, um trabalho em grupo e um produto final. Esse é um ponto importante. O produto final, ele serve para que a gente possa desenvolver
a organização desse projeto, né? Então, por exemplo, se eu sei que ao final do projeto eu espero que os meus alunos criem um pequeno documentário de 15 minutos, eu sei que na trilha desse projeto eu vou ter que trazer alguma oficina que vai ajudá-los a roteirizar o projeto, talvez alguém que ajude a passar com eles algumas questões de edição de vídeo, ou mesmo uma etapa onde eles possam pesquisar aplicativos que ajudem nessa edição. Então, ter um produto final me ajuda a pensar no processo. E lógico que esse produto final vai ter que ter muito da cara dos alunos. Então, o tamanho do vídeo, a forma como eles vão editar, enfim, o que eles querem fazer para poder deixar esse vídeo melhor, ou os conteúdos vão ficar por conta deles, né? O próprio roteiro. E às vezes eu posso, inclusive, deixar esse produto um pouco mais aberto, né? Por exemplo, ao invés de falar de um vídeo, pode ser um material de comunicação. E aí eles decidem se eles querem fazer vídeo, blog, usar redes sociais e assim por diante. Então, projetos é um ponto bem legal e que nos ajuda muito a promover um espaço de construção. Mas vale a pena lembrar que projetos demandam mais aulas, né? Então, até então a gente viu a sala de aula invertida e a rotação por estações que eu aplico em uma ou duas aulas numa sequência didática curta. Para fazer um projeto, talvez eu precise organizar algo que acontece dentro de um bimestre, dentro de um semestre. Então, precisa entender que é uma estratégia um pouquinho mais complexa, mas que vai te ajudar muito a engajar os estudantes se ela tiver construída com esses alicerces. Eu gosto muito da ideia de aprendizagem baseada em projetos, porque ajuda muito nessa organização mental do projeto para o professor e até para implementar. E às vezes a gente trabalha com projetos, mas o projeto fica tão solto que a gente não sabe nem o que está fazendo, nem os estudantes sabem o que estão fazendo. Então, às vezes, ter alguma delimitação, como está na ABP, pode ajudar a ter propostas mais interessantes e realmente ter vínculo com a aprendizagem, né? Então, enfim, aqui eu poderia ficar falando horas, eu adoro falar de aprendizagem baseada em projetos, mas tem vários autores e no texto a gente também traz alguns referenciais, no texto de referência da trilha desse componente de práticas pedagógicas, a gente traz alguns referenciais sobre a BP lá também. Eu também tenho um livro onde eu falo sobre educação STEAM e eu escrevi um capítulo sobre a BP, então tem muito material. Inclusive, quando você jogar aprendizagem baseada em projetos, você vai achar muitos materiais gratuitos. Mas olha também os que a gente está trazendo no texto e que são referências para nós aqui. Esse aqui é um exemplo, caso você tenha a possibilidade de pegar esse livro na biblioteca, adquirir. Acho que dá para ler alguns trechos online também, mas também tem muita coisa gratuita, tá bom? Bom, e aí, por fim, eu quis trazer aqui para a gente encerrar as rotinas de pensamento. Então, vocês vão vivenciar muito rotinas de pensamento caso você tenha a oportunidade de vivenciar a aplicação dessa pauta do componente de práticas pedagógicas. E aqui eu trouxe um exemplo, ó, que é criar um quadro com os estudantes, né? Então, aqui no caso, os estudantes da pauta, né, são professores. Então, aqui é um quadro que tem a seguinte questão: o que eu sei sobre os eixos estruturantes, o que eu gostaria de saber mais e o que eu aprendi. Então, eu posso pedir para os alunos completarem isso aqui, as duas primeiras colunas, antes de começar a formação, e depois da formação eu peço para eles completarem o que eles aprenderam. Geralmente eu faço isso num quadro, e eu posso criar, por exemplo, uma quadro com papel machê, cartolina, enfim, papel craft, né, na verdade. E aí pedir para que cada participante vá lá e escreva no papel e cole, e esse quadro vira compartilhado. Hoje, com recursos digitais, até para fazer usando uns murais digitais, tem vários legais, a gente até fala sobre isso ao longo da pauta, trazendo alguns exemplos. Mas, basicamente, isso torna a aprendizagem visível, vira uma evidência de aprendizagem para a gente entender, por exemplo, se ali no que eu sei existe alguma concepção alternativa que precisa ser trabalhada, ou se no que eu aprendi realmente os alunos estão mostrando aquilo que a gente esperava que eles conseguissem desenvolver ao longo daquela sequência didática. E existem várias outras estratégias, tá? Então, aqui eu trouxe uma delas, e aí você consegue encontrar várias outras nesse site, que é o agencybydesign.org. Quando você acessar esse site, fica bem de olho que na tela vai ter uns passos para você escolher a língua. E existem várias rotinas de pensamento que foram traduzidas até pelo Instituto Catalisador, é um instituto bem interessante, que fala bastante sobre essa ideia de rotinas de pensamento, e eles traduziram algumas dessas rotinas para o português, e são as rotinas que você encontra nesse site aqui, tá? No agencybydesign.org. Mas aqui eu trouxe uma outra matéria que fala um pouco dessa tradução também, que está lá no site desse instituto. Então, as rotinas de pensamento estão vinculadas a uma trilha pedagógica que foi construída lá na Universidade de Harvard, que chama Project Zero, mas tem sido muito utilizadas por professores. Eu uso muito nas minhas aulas. Tem uma muito legal que é
Os alunos, eles vão ler um texto, assistir a um vídeo, alguma coisa do tipo, algum material, e no final eles vão fazer uma rotina que é o que se conecta, então o que se conecta, por exemplo, com os meus desafios ou com a minha vida, o que que amplia a minha visão sobre aquele problema, o que que ainda é um desafio para mim entender sobre aquele conceito. Então tem várias rotinas legais, essas rotinas ajudam a gente a levantar as evidências de aprendizagem, por isso, para mim, é um excelente material para inspirar o planejamento, pensando na recomposição das aprendizagens, tá? Bom, eu estou chegando no final aqui do webinário, né? Então, espero ter contribuído para aquilo que a gente está trazendo nesse componente curricular, então, ampliado um pouco os materiais que vocês já devem ter explorado, ou se não, podem explorar, que é o texto de referência, a pauta formativa, o infográfico, o podcast, sobre o componente de práticas pedagógicas para recomposição. E eu queria deixar de novo a minha fala de que tudo que eu passei aqui são as minhas experiências. Então, para que você também possa falar com mais propriedade, é importante que você tenha também as suas experiências. Escolhe um desses temas que a gente viu aqui, ou outro tema. Enfim, existem temas de gamificação, de outras estratégias de metodologias ativas que a gente não consegue vencer num único vídeo aqui, num único webinário, mas tenta levar isso para sua prática, veja quais são os referenciais, como planejar, se alguém já planejou, algum professor ou professora para te ajudar. Planeje, leve para a sala de aula, debata com seus pares, entenda o que deu certo, o que deu errado, porque esse processo de construção leva um tempo, né? Para mim, hoje é fácil pensar numa sala de aula invertida, mas não era em 2013, e eu tive que aplicar várias vezes para se tornar um processo muito simples. Então, também faz parte da nossa formação experimentar. E é só assim que a gente consegue se mover em termos de práticas docentes. Espero que o que a gente trouxe aqui também contribua com o desafio de recomposição das aprendizagens, como eu comentei, não somente em relação à Covid, mas de forma geral para a gente melhorar o ensino médio no nosso país. E até mais, gente. Tchau, tchau.